destacar o que cada um desse ponto tem de mais importante, ok? Então, partindo para o seu edital na matéria Direito Tributário, já na sua tela, vamos começar. Vocês aí, o primeiro ponto, então, são as normas gerais de direito tributário. Pessoal, as normas gerais de direito tributário, elas são previstas ali no artigo 146 da Constituição. Então, leia o artigo 146 da Constituição. O que tem de mais importante nesse artigo? Tem o seguinte: as normas relativas à prescrição e decadência tributária é um tema de normas gerais de direito tributário. Isso significa que a lei ordinária não pode estabelecer um prazo de prescrição ou decadência diferente daquele estabelecido pelo CTN, que é um prazo de 5 anos, e ele vai contar dependendo do tipo de tributo, de um certo modo ou de outro modo, ok? Lembre-se disso. Então, prescrição e decadência é matéria de normas gerais. Só lei complementar da União pode dispor sobre prescrição e decadência, ok? O segundo ponto são fontes do direito tributário. E sobre esse assunto fontes, o que cabe destacar? Temos a Constituição. A Constituição é aquela norma que prevê os princípios e atribui competência, ok? Que atribui competência. Depois nós temos o que? As normas gerais de direito tributário, no caso CTN, e depois as normas que são específicas ali de cada ente político. A Constituição estabelece a competência, o CTN estabelece as normas gerais de cada tributo e depois vem os entes políticos instituindo, de fato, os seus tributos, ok? Beleza. Terceira norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tem alguns pontos importantes sobre isso. Por exemplo, em sede de aplicação, é comum se perguntar acerca da irretroatividade, do princípio da irretroatividade. Por quê? Porque a legislação tributária, conforme o CTN, a gente está ali dentro do CTN, ela se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e aos fatos geradores pendentes. Ela não retroage para se aplicar aos fatos geradores já ocorridos. Só que tem algumas exceções, pessoal. A primeira exceção é a lei interpretativa. A lei interpretativa, ela pode ser aplicada para o passado, ok? Exceto para impor penalidade para o sujeito passivo, ok? Perfeito. A segunda hipótese que há essa retroatividade da legislação é em matéria de penalidades. Em matéria de penalidades, quando se tratar, e isso é importante, quando se tratar de um fato que não esteja definitivamente julgado, a lei posterior benéfica em matérias de penalidade retroage para favorecer o contribuinte, ok? Então lembre-se disso, é o mais importante. Princípio da irretroatividade, porém a lei interpretativa e a lei benéfica em matéria de infrações, de tributo não, retroage. Vou dar um exemplo aqui para você não confundir na sua prova. Imagine que a empresa A, ela praticou um determinado faturador de ICMS, por exemplo, e por isso surgiu uma obrigação tributária sujeito a uma alíquota de 20%, que fez surgir, então, um dever de recolher ali 20 mil reais, ok? Beleza. Só que, além disso, a empresa não recolheu e ela foi autuada, e por isso foi imposto a multa no valor de 150% sobre o valor desse tributo, ok? Posteriormente, no ano seguinte, editou-se uma lei que reduziu a alíquota do ICMS. Essa redução da alíquota não vai se aplicar para o passado. A alíquota do imposto é a vigente na data do fato gerador. Tudo o que diga respeito aí à obrigação tributária vai ser aplicada a legislação da data do fato gerador, ok? Porque com o fato gerador nasce a obrigação tributária. Então a obrigação tributária se rege pela lei vigente nesse momento, ok? Perfeito. Agora é diferente. Se essa lei, na verdade, ela tivesse diminuído a penalidade de 150% para 100%, aí sim, se não estiver definitivamente julgado, ela vai retroagir para beneficiar o contribuinte. E aqui muito importante destacar um ponto,
que é o seguinte: qual a legislação aplicável à obrigação tributária e qual a legislação aplicável ao lançamento? Pelo seguinte, em relação à obrigação tributária, sempre vai ser regida pela lei vigente à data do fato gerador. Agora, sobre o lançamento, como por exemplo, os deveres de fiscalização, os poderes de fiscalização da autoridade administrativa, as garantias e privilégios do crédito tributário, elas vão ser regidas pela lei vigente no momento do lançamento, mesmo que esse lançamento ocorra anos depois da obrigação tributária. Então, por exemplo, imagine que uma determinada pessoa oferiu rendimentos em 2023. Nesse momento, a alíquota vigente era 27,5%. Ok. Então, incidiu, a alíquota é essa. Em 2025, surgiu uma lei que permitiu que a autoridade administrativa ela tivesse acesso aos dados bancários dessa pessoa, coisa que ela não tinha antes. E com base nessa lei, que é só supondo, é um exemplo, com base nessa lei, a autoridade administrativa fiscaliza e lança o tributo devido. Esse lançamento é válido? Sim, pessoal, é válido, porque a lei que dá os contornos ali dos poderes da atividade da autoridade administrativa, a lei que regula o lançamento, que é o procedimento de verificação do fato gerador, ela é a lei vigente no momento do lançamento, mesmo que seja posterior ao fato gerador. Agora, a lei sobre a obrigação tributária é vigente na data do fato gerador. Como, por exemplo, a lei que estabelece o câmbio aplicável é o câmbio da data do fato gerador. Ok? Perfeito? Não vamos esquecer isso. O terceiro ponto aqui, tributo, conceito, natureza jurídica e espécies. Tributo é gênero, né? É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN. O que dá para destacar aqui? Não constitua sanção de ato ilícito. O tributo não é uma penalidade. O valor que se paga a título de tributo não é um valor que se paga por ter praticado o ilícito, não. O fato gerador sempre é uma situação lícita do contribuinte. Perfeito? Perfeito. Tributo não é multa. Mas isso não impede que os efeitos econômicos de um ilícito sejam tributados. Isso dá o nome de pecúnia non olet. Então, por exemplo, se um médico é uma pessoa que se passa por médico, não tem autorização para exercer a medicina, ok? O exercício da medicina é ilegal, ok? Então, o tributo não pode servir para penalizar ele por ter exercido a medicina. A penalização vai vir pelo direito penal ou através de multas administrativas. Ok, perfeito. Agora, os rendimentos que ele teve, veja só, auferir rendimentos não é ilícito. E esses rendimentos que ele teve com essa atividade, mesmo sendo ilícita, eles autorizam a incidência no imposto de renda, ok? Isso que é importante. Sobre as espécies tributárias, a gente tem a teoria que a divide em 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, ok? As taxas são um tributo com fato gerador vinculado a uma prestação específica do Estado, que pode ser o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços específicos e divisíveis, postos à disposição do contribuinte, quando eles são cobrados pela mera utilização potencial ou efetivamente prestados a ele, ok? Perfeito. Os impostos não. Os impostos se baseiam em fatos que está envolvido apenas o contribuinte, sem participação do Estado ali. Por exemplo, auferir renda, ser proprietário de um imóvel, ok? Então preste atenção nisso. O quinto ponto, hipótese de incidência, conceitos, aspectos e fato gerador. A hipótese de incidência é a descrição abstrata do comportamento. O fato gerador é a ocorrência concreta no mundo da vida acerca daquela hipótese abstrata que foi trazida pela lei na hipótese de incidência. Ok? Perfeito.
Sobre hipótese de incidência, conceito e aspectos e fato gerador, creio que não tem muita coisa a ser dita de mais relevante. Então, para a gente não perder tempo e manter esse vídeo curto, vamos para o próximo tópico. Obrigações tributárias, conceito, espécie, sujeito ativo, passivo, obrigação principal e acessória. A obrigação tributária é de duas espécies, principal e acessória. Que importante, a obrigação principal, ela pode ter por objeto tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária é obrigação principal. Então, para você não confundir, toda obrigação tributária, pessoal, que for em dinheiro, seja tributo, seja penalidade, ela é uma obrigação principal. A obrigação acessória são aquelas obrigações que não têm conteúdo pecuniário. Por exemplo, registrar uma nota fiscal, proceder à escrituração de livros fiscais e etc. Ok? Agora, o descumprimento dessa obrigação acessória, ela enseja o nascimento de uma penalidade, e a penalidade em si é a obrigação principal. A obrigação de pagar multa e a obrigação de tributo tem que ser prevista em lei. Agora, as obrigações acessórias podem ser previstas pela legislação tributária, ou seja, não se exige lei, pode ser feita por um decreto, por exemplo, que preveja a obrigação acessória. Tudo bem? Ou sobre a obrigação tributária sujeita ativo e passivo, acho que é importante destacar aqui a delegação da capacidade tributária ativa. E o importante é o seguinte: a competência tributária, que é aquela autorização que a Constituição dá para que um ente tributante institua o seu tributo, ela é indelegável. Não tem exceção. Ela é indelegável, sem exceções. Perfeito? Agora, a capacidade de ser sujeito ativo, ser credor, ela é delegável para outra pessoa jurídica de direito público, ok? De direito privado, não. Outra pessoa jurídica de direito público. Por exemplo, as contribuições previdenciárias durante muito tempo foram arrecadadas pelo INSS. O INSS é uma pessoa jurídica de direito público, mas é uma autarquia com personalidade jurídica diferente da União. Então, nesse momento, quando era cobrado pelo INSS, a competência tributária continuava com a União. Se tivesse que aumentar a contribuição, diminuir, dar uma remissão, tudo aquilo que exigisse lei, teria que ser a União a editar essa lei. Porque o INSS é uma autarquia, né? Edita a lei. Agora, o sujeito ativo, que é o credor, era o INSS, ok? Porque é uma pessoa jurídica de direito público. Não confundir isso com a mera atividade de arrecadação, que pode ser conferidas a pessoas jurídicas de direito privado, ok? Outro ponto importante nesse tópico é que a obrigação acessória só é acessória no nome. Ou seja, no direito tributário não vale aquela lição de que o acessório segue o principal. Então, mesmo que não existia a obrigação de pagar o tributo, permanece a obrigação acessória. Mesmo que a obrigação principal de pagar o tributo for extinta, for nula, for inconstitucional, for não sei o que mais, a obrigação acessória permanece, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma entidade assistencial sem fins lucrativos, né? Ou se não, uma entidade de educação sem fins lucrativos, que tem imunidade tributária segundo o artigo 150, inciso 6º, a linha B. Como é imune, ela não tem o dever de pagar tributo, mas continua com o dever de escriturar seus livros fiscais. As notas fiscais têm que ser emitidas, vai constar lá na nota fiscal, tipo, vai constar que a operação é imune, ok? Então, as obrigações acessórias são autônomas e elas permanecem apesar da obrigação principal, por algum motivo, não subsistir. Gravem isso cai bastante. Outro ponto sobre obrigação acessória, sujeito ativo, sujeito passivo. Ok. Sujeito passivo é o devedor, pessoal. Ok. Que pode ser contribuinte quando ele tiver relação pessoal e direta com o fato gerador. O que significa isso? Significa aquele que pratica o fato gerador. Ou pode ser responsável, quando não sendo contribuinte, ou seja, quando não praticar o fato gerador,
Sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. O desenho geral da responsabilidade tributária está ali como a norma geral no artigo 128 do CTN. E para que uma pessoa seja responsável, ela não é contribuinte, ela é só responsável. Ela precisa de ter um vínculo com o fato gerador. E esse vínculo vai ser tanto a possibilidade de transferência do ônus tributo para o contribuinte, como algum ilícito, ok? Como, por exemplo, o artigo 135, que estabelece, no caso de excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social e aos estatutos, os sócios podem ser responsabilizados, os sócios gerentes podem ser responsabilizados pelos débitos tributários da pessoa jurídica. Tudo bem? Importante dar uma lida ali no CTN, no artigo 128 em seguintes. 128 ao artigo 135. Faz uma leitura antes da sua prova, que pode ser muito importante para você. Ok. Prova tópico: crédito tributário, conceito, natureza, lançamento, modalidades, revisão do lançamento, suspensão, extinção e exclusão. Aqui tem coisa pra caramba, pessoal. Muita coisa nesse tópico aqui. O que pode ter de mais relevante aqui, nessa parte? Revisão do lançamento. Não se admite que a autoridade administrativa revise um lançamento já realizado com base em erro de direito, ou seja, uma interpretação errônea da lei. Imagine que o fisco fez um lançamento e teve algum equívoco, um desvio ali de interpretação da lei naquele lançamento. Posteriormente, o fisco pode falar: pô, eu errei a interpretação, vou refazer o lançamento. Não é possível, ok? Só o erro de fato, ou seja, só o equívoco em relação às condições de fato autorizam a revisão do lançamento. Também é importante sobre o lançamento entender as suas modalidades. O lançamento de ofício. Primeiro, o lançamento de ofício. O lançamento de ofício é aquele realizado pelo fisco sem qualquer participação do contribuinte, do sujeito passivo. O fisco faz tudo, pessoal. Ele calcula o tributo, constata que ocorreu o fato gerador, apura e notifica o contribuinte para pagar. O contribuinte fica em casa, só esperando a notificação. Perfeito. Do outro lado, nós temos o lançamento por homologação, que está ali no artigo 150 do CTN. Ele é o oposto do lançamento de ofício, ou seja, nele o contribuinte faz tudo. É o próprio contribuinte que verifica o fato gerador, calcula o tributo, constitui o crédito tributário através de sua declaração e sem o exame prévio da autoridade administrativa ele já faz o pagamento. Ou seja, o contribuinte faz tudo. Essa atividade do contribuinte ela é sujeita à posterior verificação pelo fisco, que deve ser feita no prazo decadencial de 5 anos que o fisco tem para fazer o lançamento direto substitutivo, no artigo 149 do CTN. Perfeito? E no meio termo desses dois lançamentos, temos o lançamento por declaração. No lançamento por declaração, o contribuinte presta declarações ao fisco e o fisco, com base nessas declarações, expede a guia para o contribuinte pagar. Okay? Ou seja, há uma interação entre contribuinte e fisco. Isso é sobre o lançamento. A suspensão, a gente tem aquelas hipóteses, que é o depósito montante integral, que deve ser integral, que é o valor que o fisco exige, que a Fazenda Pública exige. O valor integral é o valor que a Fazenda Pública exige. E deve ser feito em dinheiro. Penhora não suspende a exigibilidade do crédito. Só o depósito em dinheiro, ok? Também sobre a extinção, sobre a suspensão do crédito tributário. Suspensão é aquilo que paralisa, que congela o crédito tributário, não permitindo que ele seja cobrado do contribuinte. Importante destacar aqui as reclamações e recursos nos termos das leis do processo administrativo. Se o contribuinte é notificado e ele apresenta uma impugnação ou um recurso, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa. E aqui é importante destacar o seguinte: o recurso administrativo ele não pode ser condicionado, pessoal, não pode ser condicionado ao depósito ou à garantia. É o exercício do direito de petição do contribuinte que dá ensejo ao recurso administrativo. Se houve exigência de depósito, há um erro ali, um erro no procedimento que autoriza a anulação desses créditos. Isso é importante também. As hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas de forma literal, ok? Interpretação literal. Então, por exemplo, uma isenção do imposto de renda.
que é aquela isenção da moléstia grave. Não é possível uma interpretação extensiva para, por exemplo, incluir uma moléstia grave que não esteja elencada ali na lei como hipótese de isenção. A interpretação literal, estrita. Veja aí, não é restrita, não é ampliativa, é literal. Interpretação literal da exclusão e da suspensão do crédito tributário. Responsabilidade tributária. Um dos pontos de responsabilidade tributária que foi a novidade na jurisprudência do STJ, na verdade não é nem tão uma novidade assim, né? Na verdade é uma coisa que já vinha sendo discutida e foi reafirmada já pelo STJ para afastar qualquer divergência jurisprudencial, que é a responsabilidade quando há ali a arrematação de um bem imóvel em asta pública. Quando há uma arrematação de um bem imóvel em asta pública, pessoal, não há a responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários que incidam sobre esse imóvel anteriores a essa arrematação. Então, se um arrematante arremata um imóvel que tinha o IPTU em aberto, ele recebe esse imóvel sem o IPTU. E o valor do IPTU ele se subrroga no preço da arrematação. E não importa se o edital que foi publicado pela Secretaria do Juízo fala o contrário. Não importa. Não vai haver responsabilidade do adquirente por esses tributos. Essa foi a jurisprudência firmada pelo STJ. Sobre esse ponto também, vamos ali falar de responsabilidade tributária agora, no item 8. No caso de responsabilidade tributária, também tem um ponto que é bem importante vocês conhecerem, que é a responsabilidade dos sócios e administradores pelos débitos tributários da pessoa jurídica. Se uma pessoa tem uma empresa, tem uma pessoa jurídica, via de regra, ela não responde pelos tributos dessa pessoa jurídica, ok? A personalidade é diferente, pessoal. A personalidade da empresa, a personalidade do sócio. Um não se confunde com o outro. E o mero inadimplemento de tributo, ou seja, a mera falta de pagamento, não autoriza a responsabilidade do sócio, conforme súmula 430 do STJ. Porém, há um caso que está previsto ali na súmula 435 do STJ também. No caso de dissolução irregular, se autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador ou administrador não sócio da época da dissolução irregular, ok? Não importa o sócio da época do fato gerador, mas o sócio administrador da época da dissolução irregular, ok? E se presume dissolvida irregularmente uma empresa quando ela não for encontrada no seu domicílio fiscal. Então, se o oficial de justiça chegou para citar uma empresa no domicílio fiscal e ela não foi encontrada, é considerada uma dissolução irregular que autoriza a responsabilização do sócio gerente daquele instante da dissolução irregular. Isso é importante. Item 9, o pessoal parece que inverteu, colocou aqui os princípios gerais, limitações ao constitucional poder de tributar, imunidade, competência e tributos federais, no item 9, né? Sobre os princípios, você é obrigado a chegar na sua prova sabendo quais são as exceções aos princípios da legalidade em matéria tributária. E outro ponto importante é vocês conhecerem as exceções legalidade e anterioridade, perfeito. Sobre o princípio do não confisco, é importante destacar os limites confiscatórios das multas. Para multas moratórias, o STF já reconheceu que a multa de 20% não é confiscatória. Já para as multas punitivas, o STF reconheceu que o modo que a legislação federal estabeleceu, ele é compatível com o princípio do não confisco. E ele deve ser aplicado às demais pessoas jurídicas, enquanto o legislador complementar não regulamentar esse limite máximo das multas, ok? Imunidade tributária, a gente pode tratar aqui da imunidade dos templos, que teve uma alteração com a reforma tributária, né? A imunidade tributária aí teve uma extensão com a reforma tributária. E também é importante você saber dessa extensão, leia a Constituição. E outra hipótese também é a imunidade das entidades educacionais sem fins lucrativos ou de assistência social sem fins lucrativos. Tanto ali no artigo 150, inciso 6,
a linha C, como no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. A primeira é sobre os impostos e o segundo sobre contribuições de seguridade social. Sobre isso que é importante, pessoal. O STF entendeu o seguinte: os requisitos materiais, que é um modo de ser beneficente, e as contrapartidas devem vir por lei complementar. Agora, os requisitos meramente procedimentais sobre fiscalização, controle, certificação das entidades imunes podem vir por lei ordinária, ok? E por que isso é importante? Porque tem um certificado chamado SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. E esse certificado, ele é obtido mediante um requerimento administrativo do sujeito passivo, do contribuinte. Ele faz o requerimento administrativo e esse certificado atesta que ele cumpre as condições para ser considerado uma entidade assistencial sem fins lucrativos. Perfeito? Sem esse certificado, não se reconhece a imunidade tributária, porque ele faz parte das exigências que poderiam ser feitas por lei ordinária. Agora, preste atenção. Esse certificado, ele tem natureza retroativa, ele é ex tunc. Por exemplo, uma pessoa jurídica requereu o certificado em janeiro de 2025, mas o certificado só foi expedido, deferido, em janeiro de 2026. Mas a empresa, essa pessoa, ela já cumpriu os requisitos da imunidade em junho de 2024. Esse certificado, o efeito dele vai retroagir à data em que demonstrados os requisitos materiais da imunidade tributária. Perfeito? No entendimento já sumulado do STJ, ok? E do STF. O STF no tema 32, do recurso extraordinário 566-622. E na ADI 4080, ok? Perfeito? Preste atenção nisso. Garantias e privilégios do crédito tributário. É importante destacar que o seguinte: as imperabilidades legais que são disciplinadas pela lei, elas podem ser opostas ao crédito tributário. Mas as imperabilidades que decorrem da vontade, ou seja, uma pessoa declarou seu bem impenhorável, essas não são opostas ao fisco. O crédito tributário ele também prefere a qualquer recebimento de qualquer outro crédito, com exceção dos créditos trabalhistas e de acidente do trabalho. Se for na falência, também vão preferir ao crédito tributário os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado, ou seja, hipoteca de banco. Ela prefere o crédito tributário, mas só até o limite do valor daquele bem hipotecado. Beleza? Processo tributário, cobrança em dívida ativa. Processo tributário, um ponto muito importante é destacar o seguinte: os embargos do devedor, eles exigem que haja garantia integral do juízo para que possam ser opostos, ok? Só que tem um ponto: a jurisprudência dispensa esse requisito, permitindo que sejam opostos e conhecidos, mesmo sem essa garantia integral, quando o executado demonstre que não possui condições financeiras de garantir. O que é lógico, né, pessoal? Senão seria ofendido o direito à ampla defesa, ok? Cobrança e dívida ativa. Vocês têm que lembrar que toda alienação de bens por devedor inscrito em dívida ativa, que essa alienação for posterior à inscrição, tem uma presunção absoluta de fraude. Então, se um executado aliena qualquer bem após a data da inscrição em dívida ativa, essa alienação é considerada em fraude à execução e não é oponível à fazenda pública. Ok? Beleza. Sobre a reforma tributária, a gente tratou longamente ali nos nossos shorts. A gente fez uma série de shorts de até 1 minuto tratando da reforma tributária. Acredito que a gente abrangeu praticamente tudo que pode ser exigido de vocês na prova. Claro que pode surgir um ponto ou outro, né? Porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do examinador. Mas ali tem uma revisão muito boa, que vai dar cerca de todos os vídeos, vão dar cerca ali de 20 minutinhos. Vale muito a pena vocês voltarem lá e verificar essa revisão que a gente fez. Então a gente passou aqui por todo o edital. Claro que não foi uma abordagem completa, ficou muita coisa de fora, mas eu tentei destacar alguns pontos que são importantes,
ok? Vou destacar mais uma vez, não vá para a sua prova sem saber as exceções da legalidade e as exceções da anterioridade, ok? E é isso, pessoal. Eu desejo uma boa sorte a vocês, que vocês tenham sucesso na prova de vocês, tá? A gente tentou contribuir essa última semana para a preparação de vocês no direito tributário. Eu sei que vocês têm várias outras matérias, então por isso eu tentei ser breve o máximo que eu pude. E a gente fica por aqui. Desejo novamente boa sorte e continue aqui com a gente. Se gostou, dá um like aqui, curte, clica aqui para você seguir, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e até a próxima.